Vamos para o caso, a manchete do dia. A Polícia Civil prendeu a nora da mulher que fez o bolo que matou 3 pessoas e deixou 2 delas internadas em Torres, no litoral norte. Foram 3 mortes e outras 2 pessoas que sobreviveram. O guri de 10 anos, né, que filho e neto de 2 das vítimas fatais, e a outra sobrevivente é a própria mulher que fez o bolo. Bom, segundo a investigação policial, Deise Moura dos Anjos é suspeita de ter colocado veneno na farinha usada pela sogra. O repórter Matheus Goulart está lá na região e ao vivo traz mais informações. Está em frente ao Hospital Nossa Senhora de Navegantes, lá em Torres. Boa tarde, Mateuzinho. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Vamos começar com uma notícia boa, então, para depois dar detalhes desse caso. A gente fala em frente ao hospital, porque hoje pela manhã eles divulgaram que a dona Zeli, a mulher que preparou este bolo tão polêmico, um bolo envenenado no fim das contas, teve alta da UTI. Está na enfermaria clínica do hospital já, porque o estado de saúde dela é estável. Agora, a suspeita do crime é a nora da Zeli, a Deise dos Anjos, casada, então, com o filho da Zeli, esta mulher que, segundo a polícia, é a principal suspeita de um triplo homicídio doloso, quando há a intenção de matar, e de outras 2 tentativas, incluindo a própria Zeli, a própria mulher que preparou este bolo. Por que ela é suspeita, Mota? Por 2 motivos. Primeiro, ela pesquisou na internet, muito antes da polícia sequer falar o nome desse elemento químico, a palavra arsênio, que é este veneno utilizado para poluir, para envenenar, então, a farinha deste bolo que foi servido às vésperas do Natal, alguns dias antes do Natal, aqui na cidade de Torres. O outro motivo é que, segundo a polícia, essa família era uma família sem problemas, com exceção desse ponto de divergência desta mulher, a Deise dos Anjos. Hoje a polícia, então, divulgou mais informações sobre isso. Deise está presa de forma temporária desde ontem aqui no presídio feminino de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. E segundo a polícia, o bolo foi envenenado de propósito. Havia mais veneno neste bolo do que poderia acontecer de forma natural, por algum alimento, por exemplo. Vamos até ouvir o que disse a diretora do IGP, do Instituto Geral de Perícias, sobre isso, sobre este bolo que estava de fato, segundo os exames periciais, envenenado com arsênico. Foram encontradas concentrações altíssimas de arsênio nas amostras de sangue, urina e conteúdo estomacal das 3 vítimas. Neuza, a irmã de Zeli, Tatiana, a filha de Neuza, e Maida, a irmã de Zeli. Os níveis de arsênio dessas amostras são tão elevados que são considerados tóxicos e letais. E isso explica a causa da morte. É importante aqui a gente salientar que, de acordo com a literatura, uma concentração permitida na urina, que seria oriunda de uma contaminação ocupacional, por exemplo, é 35 microgramas por litro. Em uma das vítimas, a menor concentração encontrada foi 80 vezes maior que essa considerada pela literatura como permitida. E na vítima com a maior concentração, esse número chegou a 350 vezes maior do que a literatura permite para uma contaminação ocupacional. Bom, depois que a perícia mostrou que o bolo estava de fato envenenado e que esse envenenamento não poderia ter sido sem querer por algum produto vencido, como até foi falado ao longo dessa investigação, a perícia tentou se concentrar no motivo, na forma como este bolo foi envenenado. A perícia fez a análise de vários alimentos, vários ingredientes e chegou na farinha. A farinha que estava na casa de Zeli, em Arroio do Sal, estava contaminada, com muito mais veneno na farinha do que no próprio bolo. Então foi este ingrediente, como explica novamente agora a diretora do Instituto Geral de Perícias, que em contato com o bolo e depois em contato com a família, acabou matando 3 pessoas e deixando 2 internadas.
E a pergunta que faltava para a perícia era de que forma houve essa contaminação. Nós analisamos 89 amostras e dessas 89 amostras, uma amostra de farinha apresentou altíssima concentração de arsênio. Essas amostras foram recolhidas por peritos criminais em mandados de busca. A concentração encontrada nessa farinha chega a 65 gramas por quilograma de farinha. Isso significa que é em torno de 2.700 vezes maior do que a concentração encontrada no bolo. Portanto, nós encontramos aqui a fonte de contaminação do bolo, uma farinha encontrada em mandado de busca feito em Arroio do Sal. Mota, como sempre, antes da investigação concluir, a investigação ainda tem muitas perguntas a serem feitas. Por exemplo, como a farinha chegou na casa da Zeli? Isso ainda não se sabe, ou pelo menos a polícia ainda não divulgou. Outra, que divergência foi essa? Que conflito foi esse capaz de levar uma pessoa a envenenar a sogra e também outros familiares? Isso também não foi divulgado, mas o delegado deixou claro que era um motivo pequeno, muito pequeno. Obviamente não há motivo, né? Claro, ninguém tem justificativa para cometer um assassinato, mas esse era um motivo banal, uma discussão que inclusive aconteceu décadas atrás, Mota. Isso tem que ser apurado, com certeza, né? A motivação é importantíssima quando o caso for levado a julgamento, né? Quando a nora, né, a Deise Moura dos Anjos, e eu acredito que o trabalho da polícia está irretocável, está perfeito, até agora, né, IGP trabalhando bem, Polícia Civil de Torres também trabalhando muito bem, e teria sido uma discussão banal 2 décadas atrás, né? O Matheus, ele reforçou que nada justifica a atitude, né, de tirar 3 vidas. E no caso a tragédia poderia ter sido ainda muito maior, né? 5 pessoas poderiam estar mortas. Agora, vamos voltar um pouco no tempo, né? A informação que eu obtive também junto a uma fonte dentro da polícia, Mateuzinho, e você pode confirmar, é que essa farinha estava na casa da dona Zeli. Chamei de dona Zeni, tá errado o que eu falei, tá? O correto é o que o Matheus falou, dona Zeli. É a mulher, né, a idosa que fez o bolo, quase morreu, e ela perdeu 2 irmãs e uma sobrinha. E quase que o filho dessa sobrinha, o gurizinho de 10 anos, também acaba morrendo. O marido dela, podemos ter aí 4 mortes relacionadas ao envenenamento desta farinha, pela substância. O arsênio é encontrado na natureza, né? Depois que ele sofre, né, uma mudança, ou ele é transformado quimicamente, aí ele vira no arsênico, que seria o veneno propriamente dito. A polícia pediu a exumação do corpo do marido da dona Zeli. Então esse número de mortes que você falou, né, um triplo homicídio qualificado, ele pode se transformar num um quadrimicídio, né? Triplo homicídio, e aí, por aí, levando por essa lógica, tem ainda esta morte a ser esclarecida, né, Matheus? Sim, a polícia pediu a exumação do corpo do marido de Zeli, que morreu em setembro. Na época, foi falado em intoxicação alimentar como a causa da morte dele. No entanto, esse novo caso, antes do Natal, acendeu uma suspeita, e aí esta morte agora está sob suspeita. A exumação foi autorizada pela Justiça e deve ser realizada nesta semana. A polícia suspeita, sim, que possa haver relação entre os casos. Por exemplo, que a mesma farinha tenha sido consumida lá em setembro. A perícia não é capaz de descobrir quando a farinha foi alterada, foi batizada, quando que o arsênio, o veneno, foi colocado em contato com a farinha. Mas é uma suspeita, sim, de que ele tenha morrido pelo mesmo motivo que
as irmãs de Zeli e também da sobrinha de Zeli. Essa exumação acontece nesta semana e aí vai haver o desdobramento dos casos, podendo sim, caso seja confirmado, haver este quádruplo homicídio doloso. Eu até me atrapalhei aí, né? Falou tanto de veneno aí que, meu Deus do céu, eu falei homicídio, não, quádruplo homicídio, né? E aí depende agora de toda a análise que o próprio IGP, o Instituto Geral de Perícias, através da análise dos restos mortais deste homem que morreu em setembro do ano passado e de formas, né, com marcas, características muito semelhantes às 3 vítimas fatais de agora. Porque o bolo foi servido no dia 23 de dezembro, né, Matheus? Isso, 23 de dezembro, na antevéspera do Natal. Na antevéspera do Natal, usando praticamente a mesma farinha que teria sido utilizada ou teria chegado até a casa da dona Zeli e do marido dela, o falecido marido, no mês de setembro do ano passado. Essa fotografia é da Deise, é isso? As imagens da Deise. O que leva uma mulher a fazer isso, hein? Para que tanta raiva? Para que tanto ódio? Diante de uma discussão que toda a família... Gente, não existe família perfeita, né? A famosa família margarina, isso não existe. Em toda a família existem aí um desencontro de ideias, né? Uma discussãozinha aqui, outra discussãozinha lá. Agora, o que... Para uma mulher, né? Será que a gente está diante de uma psicopata? De uma psicótica? Que pode ter matado o sogro em setembro, tentou matar a sogra agora na antevéspera de Natal, porque a farinha supostamente contaminada, envenenada por ela, e, né, já estava na casa da dona Zeli e do marido já em setembro. Aí o homem acaba morrendo no mês de setembro. Aí agora, no dia 23 de dezembro, também 3 mortes. A dona Zeli sobreviveu, graças a Deus, mas, repito, as 2 irmãs e a sobrinha dela morreram. Então, o que passa pela cabeça de uma pessoa assim? Pelo amor de Deus. E se tivessem outras pessoas consumido o bolo? Teve um outro integrante da família que chegou a experimentar, né? E aí viu que o gosto estaria um pouco amargo e deu só não chegou a engolir, né? Teria até cuspido o bolo. O pedacinho de bolo que ele pegou, se eu não me engano, teria sido o marido de uma das vítimas que fez isso. Então é um crime abominável, gente, pelo amor, e sem né, aquele detalhe legal que a gente fala, né? Eu não falo legal de ser bom, mas dentro da questão da lei, não houve chance de defesa das vítimas, né? Elas acreditavam estar comendo um doce, um bolo, né, que é um bolo inclusive natalino, e acabaram morrendo de forma cruel, fria, né? Fria, covarde. Pois não, Matheus? Havia uma criança também, né, Mota? A gente falou ao longo de toda a programação, uma criança que chegou a ser internada aqui, teve alta na semana passada, mas um menino de 10 anos, sobrinho neto da Zeli, que também ingeriu o bolo e também precisou de cuidados hospitalares. Que horror, né, gente? Que horror. Ela está em prisão preventiva, a Deise Moura dos Anjos, ou é prisão temporária, Matheus? Prisão temporária, Mota. Durante essa investigação, né, ela vai ficar presa por 30 dias e aí, a partir da investigação, conforme ela for avançando, a polícia pode pedir a preventiva ou não. Deixa eu aproveitar e abordar um detalhe desse caso. Como o Matheus chegou cedo lá, cobriu toda a coletiva, né, junto com as outras emissoras, rádios, jornais, porque a coletiva não foi em Torres, tá? A coletiva foi na regional, lá em Capão da Canoa, também no litoral norte. Ô Matheus, você chegou a prestar atenção na questão das pesquisas, você já mencionou agora há pouco isso, pesquisas que foram feitas pela internet, né, usando o pai dos burros moderno, né, porque antigamente a gente falava que o dicionário era o pai dos burros, agora o pai dos burros moderno é o Google, e ela teria, além de pesquisado sobre o arsênio ou o arsênico, ela teria feito, a Deise teria feito outras pesquisas. Esse caso lembra, de certa forma, um outro de grande repercussão no Brasil, o caso Flor de Lis?
Isso, Mota. Lembra bastante o caso da Flor de Lis, também de muita repercussão, por envenenamento, por envolver a família. No caso da Deise, aqui do Litoral Norte, o que nós temos de informação, que inclusive sequer veio da polícia ou do Instituto Geral de Perícias, é que a nora de Zeli pesquisou na internet antes deste evento de Natal, não se sabe quanto tempo antes, a palavra arsênio. Convenhamos, não é uma palavra comum, entrou no vocabulário aqui do Rio Grande do Sul após a repercussão do caso. Esta é a principal prova do crime neste momento e um dos motivos que levaram a justiça a aceitar o pedido da polícia de prisão temporária. É por essa pesquisa, por causa da desavença e por causa, claro, do trabalho do Instituto Geral de Perícias, mas por causa da pesquisa da desavença que a Deise está ligada a este envenenamento que aconteceu nas vésperas do Natal. Eu fiquei sabendo que 2 celulares foram apreendidos pela Polícia Civil. O celular da Deise, e de quem seria o segundo celular? Você tem informação? Não tenho essa informação. Também sei dos 2 celulares apreendidos, mas não temos a informação de quem seria este outro celular. O que a polícia disse, que a suspeita neste momento, é que a Deise tenha feito o crime sozinha. Esta é a suspeita de momento. Que barbaridade. Olha a foto aí na família, né? Isso é de 2021, essa fotografia, né? Você olha para a pessoa e fala assim, não, essa mulher... ela é suspeita, ok, ninguém está julgando nem condenando de forma precipitada, nada disso. Mas eu confio no trabalho da polícia. Trabalho que foi feito até agora, repito, né, não tem uma mancha, irretocável. Perfeito, até agora perfeito. E aí, o que recai contra ela? O Matheus acabou de explicar. O que recai contra a Deise Moura dos Anjos, nora da dona Zeli, que quase morreu também, foi a dona Zeli que fez esse bolo, ó, esse, ó. Quantos pedaços? Frisa nessa imagem aí, volta na imagem, Pedrão. O Pedro é o nosso diretor de imagens aí durante as férias do nosso querido Eduardo Chiclé. O Chiclé está lá em Salvador, está se preparando para o carnaval lá. Imagem do bolo, por favor. Dá para ter uma ideia de quantas fatias? Olha aí, ó. Tem um terço do bolo foi consumido, né? Volta na imagem do bolo, por favor. Frisa na imagem do bolo, por obséquio. Isso, aí a Deise Moura dos Anjos, suspeita, né, de ter aí envenenado, colocado arsênio ou arsênico na farinha que já estava na casa da dona Zeli desde o mês de setembro. Então, ó, um terço do bolo já tinha sido consumido, né? Tá vendo que tem um pedaço lá, ó, que foi cortado, mas ninguém comeu? Olha só, um terço do bolo, vamos colocar aí quantos pedaços, Sérgio? Sei que depende da largura do pedaço, mas deve ter o que... Não, é um quarto do bolo, não, um terço. Um quarto, né? Eu tô ruim de matemática hoje, pelo amor de Deus, né? Hoje eu já tropecei no quádruplo, agora também, agora no bolo. Então, um quarto, uns 5 ou 6 pedaços, mais ou menos, né? 5 ou 6 fatias do bolo. Então, imagine, gente, imagina se todo esse bolo, se tivesse convidado vizinhos, vizinhas, outras crianças, fora o menino de 10 anos, né? Coitado do menino que semana passada a gente divulgou, que perdeu, né? Perdeu a avó, perdeu a mãe e fez uma cartinha aí pedindo para que Deus, né? Que Deus recebesse a mamãe e a vovó dele de braços abertos. Essa carta foi encaminhada, inclusive, a padres lá de Torres, né? Lá da igreja de Torres, e aí a gente vê, esse é o famigerado bolo. Então, a tragédia poderia ter sido bem maior. Essa tragédia poderia ter sido bem maior. Deixa eu repercutir novamente isso com o Matheus. Então, eu falei um terço, só uma correção, né? Dá quase um terço, né? Um quarto. Um quarto do bolo foi consumido. Então, isso daí, imagina, né? Foi em Arroio do Sal, que é do ladinho, grudadinho a Torres, né? Pertence a... Não, Arroio do Sal é uma cidade, é um município. É vizinho a Torres. Então, essa tragédia, Matheus, ela poderia ter sido muito maior, né? Sim, Mota. Havia 7 pessoas, se não me engano, entre 6 e 7 pessoas nessa celebração na antevéspera do Natal. 5 pessoas passaram muito mal.
3 morreram, né? Duas irmãs de Zeli e ainda uma sobrinha de Zeli, filha de Neuza. Outras 2 pessoas, incluindo a própria cozinheira e também o sobrinho neto dela, precisaram ser internados aqui no hospital. Passaram bem mal. Uma 6ª pessoa, eu sei que até comeu o bolo, mas voltou atrás, não estava muito bom o bolo, deixou o bolo de lado. Essa pessoa não teve complicações graves. 5 pessoas tiveram, 3 morreram e 2 ficaram internadas no hospital. Agora, o que a polícia quer descobrir é se em setembro o marido de Zeli também morreu por causa do envenenamento da farinha ou se foi realmente por intoxicação alimentar sem relação com o caso. Oficialmente a causa da morte do marido da dona Zeli foi intoxicação alimentar, mas agora tem a investigação prossegue. Prisão temporária para a Deise Moura dos Anjos, né? Isso é importante destacar, não é uma prisão preventiva, o próprio nome diz, né? A prisão temporária já tem um prazo aí? Uma semana, 15 dias, um mês, são 30 dias, geralmente são 30 dias de prisão, né? Isto, Mota, 30 dias a prisão temporária, aconteceu ontem, então mais 30. 30 dias também de investigação pela frente. A Polícia Civil tem 30 dias para remeter o inquérito, prorrogáveis por mais 30. A prisão temporária, a mesma coisa. São 30 dias, se a polícia entender que é o caso e se a justiça concordar, mais 30 dias de prisão. Importante, Mota, deixei de falar antes. Haverá exumação do corpo do marido de Zeli ainda nesta semana. Nós perguntamos ao IGP se seria possível, passado tanto tempo, mais de 3 meses da morte dele, encontrar o elemento químico no corpo dele, se for o caso. A diretora do Instituto Geral de Perícias disse que sim, afinal o arsênico é um metal que é duradouro, então ele não tem essa característica de sair do corpo. Então, se ele tiver sido envenenado pela farinha, né, por esta farinha batizada, o elemento químico aparecerá nos exames periciais. E pela competência que tem o IGP, eu não duvido, né? Se tiver, vão encontrar. Sem dúvida nenhuma, se tiver arsênio ou arsênico nos restos mortais do marido da dona Zeli, imagine ela sabendo agora, né, da nora. Imagine a reação desta mulher que saiu da UTI, da unidade de terapia intensiva, está na enfermaria clínica desse hospital, onde o Matheus está em frente a ele, né? O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, que é um hospital referência lá em Torres. Então a gente vai continuar acompanhando o caso. Parabéns pelo trabalho. Logo mais, às 6:50 da noite, tem Band Cidade e uma reportagem especial do Matheus sobre todo esse trabalho feito pela polícia, desde o caso, né? Desde das mortes, mas principalmente a prisão da Deise Moura dos Anjos, que aconteceu nesse final de semana e que o Matheus acompanhou tudo aí, e a gente vai ver a reportagem muito bem produzida logo mais às 6:50 da noite. Obrigado, Matheus. Você está com o Rogério, é isso? Está com o Nildo? Onildo Reis e Augusto Cerqueira. É isso aí. Então, um bom trabalho para vocês e bom retorno a Porto Alegre, tá bom? Obrigado, Mota. Até mais. Até mais. Bom, gente, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar de algo bem